Olá, meus amados em Cristo Jesus. Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite. Seja lá onde você estiver me assistindo, né? Que seja bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, graças a Cristo, nosso Senhor e eterno Salvador, eu venho a trazer a todos vocês mais uma mensagem, né? Do seu Evangelho para nós nos nossos dias. E antes de entrarmos aqui no assunto, né, dessa segunda parte do orgulho dos evangélicos, eu queria que você se inscrevesse lá no canal, tá? Se inscreva no meu canal, deixa o seu like, tá bom? Ativa o sininho, tá bom? Ative lá para você ficar sabendo dos próximos vídeos que eu estarei postando. Eu peço esse favor a vocês, tá bom? Vai lá, pessoal, com força mesmo, sabe? Então deixa lá seu like lá, tá? Deixa lá seu joinha, vai ficar tudo legal, tá bom? E nós vamos entrar aqui nesse assunto de hoje, que é algo muito importante. Mas antes, meu amado, antes de começar aqui, deixa eu esclarecer uma coisa. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui para vocês, que é preciso que vocês estejam cientes disso aqui. Eu tenho que lhe esclarecer uma coisa: não se pode pegar a Bíblia, e ler de qualquer maneira. Você não pode abrir a Bíblia e ler exageradamente, como se fosse um livro de história, um livro de ciência, um livro de teologia. Não. Temos que entender a Bíblia. Antes de tudo, você precisa entender o que você está lendo. Entende? Tem que entender. Respeitar o que está escrito. Respeitar tudo. Você tem que respeitar os pontos, as vírgulas, né? A data, tem que respeitar o dia, o ano, a época em que tudo foi escrito. Para quem foi escrito, por que foi escrito e quando foi escrito. Porque tudo aqui tem tempo, tem época, tem dia, tem ano. E tem para quem foi escrito. Porque se você lê de qualquer maneira, porque senão você vai entrar em conflito. Você acaba entrando em confusão, em conflito com você mesmo. É por isso que a maioria dos evangélicos não consegue ter uma revelação de Cristo. São enganados pelos seus pastores, porque não procuram entender na Bíblia, né, o que está escrito. Porque na Bíblia, meu amigo, tem texto, tem contexto. E isso é importante que você examine, tá bom? Porque você sabe que hoje o mundo é cheio de teólogos, doutores e professores, né? Cheio de suas filosofias e mentiras, falando revelações enganosas, usando versículos soltos, né? Eu vou até mostrar para você um exemplo aqui, como é que eles fazem dentro das chamadas igrejas, né, com as pessoas, usando versículos soltos. Como assim? Mostrando coisas que talvez você já tenha recebido, né? Essas revelações como promessas de Deus para você, né? Ah, Deus promete isso. São mais de 52 promessas na Bíblia para nós. Mentira. Mentira. Eu já mostrei para você. E vou mostrar de novo. Vamos dar um exemplo aqui. O que tem em Isaías, no capítulo 45, no versículo 2 em diante. Eles já passaram para você isso. Muitos crentes já passaram isso para os irmãos, com grande filosofia e ilusão da sua mente. Isso ali é ilusão de homens, doutrina de homem. Sem mostrar o contexto, passam para você esse versículo solto, que já passaram para mim, que já me iludi, e que você também tem se iludido, sem revelar todo o contexto da história. Mas eu vou mostrar para você aqui, um exemplo que eu vou lhe dar agora. Isaías 45, 2 diz assim, já passaram para você, que eu sei, já passaram para mim. Eu irei adiante de ti. Olha aqui. E endireitarei os caminhos tortuosos
quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Oh, irmão, o Senhor está te dando essa revelação, que Ele vai adiante de ti, Ele vai endireitar os teus caminhos, vai quebrar as portas de bronze, irmão. As portas vão se abrir. Não. Entenda para quem foi escrito. Entenda agora na Bíblia quando foi escrito, para quem Deus estava falando. Isso é o que nós vamos entender. E diz assim mais, ó, que os mentirosos, os enganadores da teologia da prosperidade têm passado nos seus alçapães, nas suas reuniões de 318, de nação, de não sei o que, dos empresários, né? Eles passam isso aqui para enganar as pessoas. Mas o povo, infelizmente, eu peço até desculpa por falar assim, burro, sem entendimento, não procura entender. Não querem saber, o povo não quer saber. O mal do povo hoje é que eles não querem saber de nada. Eles só querem ouvir, receber, mesmo que seja um mal. O problema de muitos evangélicos é que o bandido disfarçado de crente, dá paz do Senhor a ele, passa tudo para ele e ele recebe como se fosse um grande homem de Deus, e não é. Entenda isso. Dar-te-ei, no versículo 3, ó, os tesouros escondidos e as riquezas cobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Tá vendo, meu irmão? O Senhor te chamou. O Senhor chamou você pelo teu nome, para te dar riqueza, para te dar tesouro, para te dar tudo. Mas vamos ver para quem é isso aqui. Quando foi escrito? Por que foi escrito? Vamos entender. Com quem Deus mandou o profeta falar? Vamos lá. Assim, vamos para o início do capítulo 45 de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Você é Ciro? Não é o Ciro Gomes, não, que já foi governador, senador, deputado, não. Eu não estou falando desse Ciro aqui do Ceará. Ciro da época de Isaías, que era um rei que dominava as nações. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Deus está chamando esse Ciro aqui de seu ungido. Não é você? Ele não está falando assim. Assim diz o Senhor ao Roberto, a Juliana, a Fernanda, ao Ricardo. Ele não está falando aqui para o João, para o Ananias. Não é para você, não é para mim, não é para ninguém daqui. Era para esse Ciro, rei da época em que foi escrito o livro de Isaías, que foi na era antiga, antes da era comum, antes de Cristo, muitos anos antes de Cristo. Entenda isso. Você não pode aplicar isso aqui para você hoje, porque Deus não está falando com você. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, olha só, para abater as nações diante de sua face. Porque, meu amado, você tem que entender uma coisa. Ele mostra para você, só versículo solto, mas eu estou lhe mostrando todo o contexto. Tudo tem texto e contexto, para que você entenda, para que você veja para quem foi escrito. Quando Deus queria destruir uma nação, ele usava outro exército, outra nação, seja lá quem fosse. Porque Deus é Deus, ele pode tudo, entendeu? Deus é quem faz tudo, ele usa quem ele quiser. É o erro de muitos evangélicos. Esse é o problema, porque acham que Deus só usa os que são deles. Ah, meu pastor é de Deus, meu bispo é de Deus, meu apóstolo é o homem de Deus. Ele acha que Deus só usa eles. E esse é o erro da maioria de vocês. Que Deus usa quem ele quiser, meu amado. Entendeu? Ah, os que são dele, como homem de Deus. Mas não é verdade. A verdade é que Deus usa quem ele quiser, e eu vou mostrar para você mais na frente. E discernir a face e discernir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Deus está falando para ele aqui, ó. Eu irei adiante de ti. É Deus falando para Ciro. Ciro, esse rei.
e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Tá vendo como não é para você? Tá vendo como eu e você fomos enganados? Passaram para nós isso aqui dizendo que era para nós, que era promessa de Deus, que Deus ia nos dar riqueza, quebrar ferrolho, nada disso, amado. Tudo mentira. Dar-te o tesouro escondido e a riqueza encoberta, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, Ciro. Deus chamando ele, não eu, não você. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que tu não me conheças. Olha só, Deus usando esse homem aqui, ó. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz. Olha aqui o que Deus está dizendo aqui, para eles. Eu formo a luz e crio as trevas. É Deus quem faz tudo, tanto o mal como o bem. É Deus quem faz, ninguém mais. Ele criou todas as coisas. Eu faço a paz e crio o mal. Ele faz a paz e cria o mal. Ele dá a paz e dá também a perturbação. Ele faz você viver e faz você morrer. Ele lhe dá a cura, mas também lhe dá a doença, como castigo e como disciplina, porque ele é pai. Ele corrige, ele bate, ele faz o que ele quiser. Ele é Deus, ele que criou. E ele tem poder sobre o que criou. Acaso não tem o Criador poder sobre o que o criou? Claro que tem. Claro que ele tem poder sobre o que ele criou. É como você ter feito você que é um carpinteiro, né? Ou você que trabalha, né? Fazendo móveis, né? Você faz uma cadeira, não gostou da cadeira, você que fez, você criou a cadeira. Você tem poder sobre ela. Se você não gostou, você vai fazer o quê? Você vai quebrá-la, vai desfazê-la para fazer de novo. Assim é Deus. Ele é o Criador. Então ele tem poder sobre o que ele criou. Entenda isso. E crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço. Ele dizendo, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Esse mal no mundo, esse vírus que vem devastando a humanidade. Não só esse tempo, mas nos tempos antigos, nos séculos 14, 15, 16, 17, 18, 19, que veio aquela praga também da peste negra, né? Que veio muitas pandemias, né, matando a humanidade. Muitos evangélicos, crentes, diziam que era o diabo, que é Satanás, que era o fim do mundo, que Jesus estava voltando. Nada disso. Tudo isso, meu amado, é Deus agindo. É Deus agindo. Vem do Senhor tudo isso. Deus é injusto? Deus é mau? Não. Ele é Deus, pai. Ele faz o que ele quiser. Não tem quem possa impedir. Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir o agir da mão de Deus, meu amado. Ele é Senhor, ele é poderoso. E ele traz o que ele quiser para a terra. Quem pode fazer alguma coisa? Não adianta os crentes ficarem fazendo esses evangélicos estúpidos. Eu chamo assim, ignorantes. Fica fazendo, vamos fazer um jejum coletivo. O presidente reúne o povo, vamos fazer um jejum coletivo. Que jejum, que nada. Vocês podem jejuar, vocês podem morrer de fome. Pode ficar com fome anos e anos. Não vai mudar. Deus tira na hora que ele quiser. Na hora que Deus quiser, ele faz cessar a praga, porque ele é Deus. Ele reserva os que são seus. Ele dá a quem quer e tira de quem quer e acabou. Não depende de quem quer, não depende de quem corre mais, não depende de quem faz mais, não depende porque não é por obras, é pela fé. Ele fala hoje a graça de Cristo. O meu justo viverá pela fé, não pelas obras. Mas porque sem obras a fé é morta, disse Tiago. Tiago falou para os judeus. Você tem que entender como eu falei aqui, para quem foi escrito, com quem ele estava falando. Não era para mim, não era para você. Porque os judeus eram que viviam por obras, pelas obras de Moisés, da lei de Moisés. E para eles, se não fizesse o que está escrito na lei, não se via de nada. Mas hoje, nós, os gentios, aqui da graça de Cristo, não precisamos fazer nada. Não existe obras para nós. Não existe lei para nós. Para nós tem a graça, tem a paz, a felicidade, a vida pela fé no Cristo amado, Jesus Cristo ressuscitado. Você tem que entender. Destilar os céus, desça as alturas, e as nuvens chovam justiça.
abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador. Olha o que Deus está falando aqui. O caco entre os cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: que fazes, ou a tua obra não tens mão? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, e à mulher, que dás a tua luz. Pode um filho que nasceu chegar para o pai e dizer assim: quem é tu que geras? Quem é tu que faz isso? Foi tu que me gerou? Por quê? Por que tu me fez assim? Por que tu dá a luz, mulher? Por que tu é minha mãe? Não pode, não tem como, meu amado. Ele foi criado, ele foi feito, ele só tem que viver. Assim é Deus. Conosco também. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha casa e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos salbeus, homens de alta estatura, passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão. Far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti, e não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão, e também se confundirão todos, cairão juntamente em vergonha os que fabricam imagem. Porém Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhado nem confundido em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, quem te cria, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Entendeu? Porém Israel é salvo pelo Senhor. Está vendo aqui? Porém Israel é salvo pelo Senhor. Então, não é para mim, não é para você, não é para nós, era para Israel. Era Deus usando o rei Ciro para livrar Israel dos seus inimigos. É isso que você tem que entender quando você estiver lendo a Bíblia. Meus amados, em Jeremias fala uma coisa importante aqui em Jeremias. Vamos lá. Porque Deus ele usa os pastores, só os bispos, só os homens de Deus. São homens consagrados, ungidos, né? Não é assim que você vem falar? E ficam todos ali babando. Mas Deus, ele usa quem ele quiser, meu amado. Ele usa quem ele quiser. Vamos analisar em Jeremias 27. O que diz aqui? No princípio do reinado de Jeoiaquim. Eita, que nome difícil. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim me disse o Senhor, faze uns grilhões e jugos e põe-nos ao teu pescoço. Deus falando a Jeremias, não para mim, não para você. Ele está falando com Jeremias naquela época, na época desse rei aqui, Jeoiaquim, filho de Josias, que era rei de Judá. E envia, olha só, para quem Deus está falando, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá. E eles ordenarás que digam aos seus senhores:
Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vosso Senhor: eu fiz a terra. Deus falando. O homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dor a quem é reto aos meus olhos. Deus, ele dá o que ele quiser a quem ele quiser. Entendeu? E agora eu entregarei todas essas terras. Olha só o que Deus está falando aqui. É Deus falando, não é o diabo, não é o Satanás, não é o demônio que dizem por aí. É Deus falando. É Deus que está entregando. É Deus quem faz. É Deus quem livra. É Deus quem faz perecer. Tudo é Ele. E agora eu entregarei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Foi Deus que entregou Israel, tudo na mão de Nabucodonosor, para que o povo saiba que ele é Deus, que ninguém pode impedir ele. Não há outro, não adianta fazer jejuns. Para você entender que não adianta ir para monte fazer campanha, vigílias da noite. Não adianta suas orações de madrugada. Não adianta seus gritos. Não adianta seus dízimos, seus sacrifícios, seus altares. Não adianta, meu amado, essa imundícia que tem dentro das religiões evangélicas hoje. Esse judaísmo que vem vivendo dentro dessas igrejas. Não adianta. Ele é Deus, ele dá a quem ele quiser. É ele que cria, é ele que faz, é ele que forma. Como ele quer e do jeito que ele quer. Ele falando aqui, ó. Ao rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, Deus falando. E a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá, ele dizendo, que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação eu castigarei com espada. Deus falando. E com fome e com peste. Diz quem? Diz o Senhor dos exércitos. Até que a consuma pela sua mão. Meu amado em Cristo. Nosso Deus é maravilhoso, é glorioso. E o que ele fez por nós é para sempre. E foi ter entregado o seu Filho amado, Jesus Cristo, na cruz. Que Deus derramou o seu sangue por nós. Porque ele é Deus. E não se deixa se manipular por homens. Diante de Deus, o Todo-Poderoso, não existe pastor. Diante do Senhor Jesus, não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem missionário, não tem ninguém mais poderoso, mais ungido, mais consagrado. Como homens consagrados, ungidos por Deus. Que só eles é que tem o Espírito Santo, né? E que tem autoridade sobre as doenças, sobre os espíritos, não. O Espírito é um só e habita em todos. O Espírito Santo está em todos, Pai. Entenda isso. Porque eu não falo em línguas. Eu não falo em línguas, eu não tenho o Espírito Santo. Porque só o obreiro tem, só o diácono tem, só o evangelista tem. Porque eles fazem nada disso, amado. Nada disso. Entenda o que está escrito na palavra de Deus. Leia. Deixe de ser enganado. Vamos ver o que diz aqui em 1 de Coríntios. O Espírito Santo habita em nós. Habita em você. Vamos ver aqui. 1 de Coríntios aqui. O que diz aqui 1 de Coríntios? No capítulo 6. Vamos lá, 1 de Coríntios 6, 19. Olha só. O que é que nós somos hoje? Nós somos o que hoje? Nós somos a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Não são essas paredes que eles fazem, esses templos, não. Esses templos aí é obra de mãos de homem. Deus não habita nesses templos que homens fazem. Deus habita em homens, em nós. Olha só. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Entendeu? Habita ou não habita? Habita.
Habita, meu amado. Não tem pastor, não tem bispo, não tem ninguém que diga para você, você não tem o Espírito Santo. Você é do diabo, você tem um... Não tem quem possa dizer isso. Porque ele diz aqui, ó, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provavelmente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Não foi você quem escolheu, foi Deus quem escolheu a nós. Nós não escolhemos a Deus, é Ele quem nos escolhe. Somos de Deus, não somos de nós mesmos, nós não podemos mandar em nós mesmos. Na hora certa Ele manda e faz, Ele diz o que Ele quiser. E acabou. E hoje Ele está mostrando para toda a humanidade o quanto Ele é Deus, poderoso, magnífico, glorioso e faz tudo. Hoje Ele está mostrando que toda a riqueza do mundo, que os poderosos, que os luxuosos, que os queridos, amados pela mídia, não são nada diante dele. Que não serve de nada suas riquezas. Que todo o seu dinheiro que tem não pode comprar sua vida, sua saúde, porque na hora que ele quiser, essa doença mata, essa doença entra, destrói, leva e acabou-se, pronto. Hoje ele está mostrando que todos são um só diante dele. Tanto ricos como os pobres, moradores de rua, miseráveis, doentes, aleijados, bonitos, feios, gordos, magros, todos somos um só diante do Criador, porque foi Ele quem criou tudo. Hoje Ele está mostrando isso, no meio dessa pandemia que está no mundo. Estão todos em casa, acuados, com medo, e não há dinheiro nesse mundo que possa impedir esse mal, porque vem de Deus. Só Deus pode impedir, só Ele pode fazer cessar a praga, e acabou, meu amado. E pode inventar o que quiserem. Mais na frente podem dizer que encontraram a cura, um soro, uma vacina, matou. Não foi, não. Foi Deus. Sempre foi e sempre será Deus agindo no mundo, porque Ele que criou, Ele faz o que Ele quiser. Entendeu? Para o cemitério, para o inferno, que é o cemitério, que é a sepultura, que é o lugar dos mortos, vai todos. O bonitão, o ricão, o poderosão, o milionáriozão, como também o pobre, o feio, o miserável, o morador de rua. Todos vão para o mesmo lugar. Todos viram pó. Não são nada diante do Criador. Hoje Ele está mostrando isso. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Espírito Santo não é de igreja tal, não é de pastor tal. O bispo tal não comprou o Espírito Santo, não tem Espírito Santo. Não é dele, ele não é o dono. Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono do Espírito Santo, ninguém é dono de Deus. Deus é que é dono de tudo. Tudo pertence a Ele. Não sois de vós mesmo. Entenda isso. Não é de Deus, não é do homem. Não é o homem quem lhe dá. Eu vou colocar as mãos sobre a sua cabeça e você vai ser cheio do Espírito Santo. Não. Nada disso. Você recebe quando você se entrega para Cristo. Quando você deixa de viver na fornicação do pecado. Como diz aqui, ó, fugir da fornicação do pecado. De cometer erros fora do corpo e dentro do corpo. Entendeu? Quando você deixa de viver na prática dos erros, das obras da sua carne, que destrói o seu corpo, destrói a sua vida, que só serve para destruir você mesmo. Quando você abandona tudo isso e aceita a graça de Cristo e vive o seu evangelho, o Espírito Santo está em você. Você recebe o reino de Deus e o Espírito Santo passa a guiar a tua vida. É assim que funciona. Você precisa entender isso. Você tem que ser servo. Não é assim que dizem por aí? Porque você é servo. Você tem que ser servo. O servo é isso, o servo é aquilo. E que o servo não questiona, né? O servo não se justifica, não pergunta por quê. O servo não tem direito de nada. O servo não... Foi assim que disseram. Nós não somos servos, amado. Não somos servos. Hoje nós somos filhos. Hoje nós somos herdeiros. Nós somos hoje herdeiros da promessa com Cristo. Na graça de Cristo. Não existe mais servo e nem escravo. Somos livres. Você está me entendendo? Somos livres. Livre. Entenda isso. Preste atenção. Na graça do Senhor Jesus hoje, não entenda esse negócio de servo. O servo do Senhor. Guerreiro de Deus. Guerreiro. Não. Ninguém é guerreiro, ninguém é servo, ninguém é escravo. Somos filhos.
Ele nos chama de filho na sua graça maravilhosa hoje. Entendeu? Como diz aqui em Romanos, vamos entender Romanos 8, do 14. Diz assim, Romanos capítulo 8, 14. Olha só o que diz aqui, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Exceção. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, aí vivereis. Se você vive segundo as obras da sua carne, que é prostituição, adultério, bebidas, vícios, né? Essas coisas aí que destrói o ser humano, você vai morrer, meu amado. Mas se você viver segundo o Espírito, né? Se você deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, então você vai viver. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Entendeu? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo, que foi Deus quem nos deu, e não fomos guiados e nem recebemos o espírito de escravidão, para ser servo, para não dizer nada, para não reclamar de nada disso, meu amado. Nós não servimos a homens, para outra vez estardes em temor, para viver com medo, porque a maioria vive com medo. Sim, senhor pastor, sim, senhor bispo, sim, senhor não sei o que, sim, senhor, baixa a cabeça, não pode dizer nada, tem que ficar ali ouvindo, tem que obedecer. Se não obedecer é do diabo, se não obedecer é incrédulo, não tem o Espírito Santo, tá mal com Deus, tá não sei o que. Como é que pode isso? Como é que você vive mal com Deus? Quem foi que falou isso pra você? Onde é que tá escrito que tem que estar mal com Deus? Que tá mal com Deus, fulano tá mal com Deus, fulano... Meu irmão, isso é doutrina de homens, é engano, é fábulas. São fábulas malignas que o homem inventa dentro dos seus alçapões para prender as pessoas nos seus ardilhões. Livre-se disso. Ó, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Entendeu? Nós somos chamados de filhos. O espírito que está em nós é Deus quem nos dá. Somos adotados como filho pelo sangue de Cristo, meu amado, pelo qual clamamos Abba Pai. Você que é filho de Deus, você clama Abba Pai, papai, meu pai, meu Senhor. Entendeu? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você, meu amado, você é glorificado. Você está entendendo? Você é glorificado. Você não é amaldiçoado, condenado, como você ouve falar por aí. Não. Nós somos glorificados em Cristo. Você veja que o próprio Jesus de Nazaré, na sua época na terra, falou também. Lá em João 15. Veja o que ele diz em João 15, 15, 15. João 15, capítulo 15, 15. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Ele fala assim, ó. Já vos não chamarei de servos. Jesus falando para os seus discípulos e para o povo que estava ouvindo. E ele fala para nós também, ó. Porque serve para nós, que é na graça de Cristo. Já vos não chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouve de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes a vós a mim. Não foi vocês que me escolheram, Jesus falando. Mas eu fui quem vos escolhi. Fui eu que escolhi vocês. Naquela época lá, ele falava assim, eu não chamo vocês de servos, vocês não são servos, não são escravos, vocês são livres, vocês são filhos, vocês são meus amigos. Jesus falando. Ele dizendo aqui, ó. Não escolheis a mim, mas eu escolhi a vós outros. E vos nomeei para que vedes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Tudo. Tudo que você pedir a Deus, em nome de Jesus, Cristo amado, Todo-Poderoso, você recebe. Não tem essa de pedir a pastor. Não tem essa de falar, pastor, faça oração por mim. Pastor, jejue por mim. Ora primeiro pelo meu filho. Não, nada disso. Temos que orar uns pelos outros. Temos, é muito bom.
mas você também. Você é filho, você é herdeiro também. Não é só eles, não é só esses cães gulosos que estão lá nos seus alçapões, nos seus templos luxuosos, com quipá, com túnica, com um engano judaico, enganando as pessoas como lobos vorazes, não. O mesmo espírito que ele tem, você tem. Não existe negócio de unção, de consagrado, de mais poderoso. Não tem isso. Diante do nosso Senhor, não tem o mais poderoso. Não existe o mais poderoso. Inacreditável isso. Entendeu? Inacreditável. 1 de Coríntios 7. Ele fala o seguinte. Olha só. 1 de Coríntios 7, 23. Fostes comprado por bom preço, e não vos faças mais servo dos homens. Alô, meu amado, escute o que está escrito no Evangelho de Cristo. Ele diz aqui de novo, ó, 1 de Coríntios, capítulo 7, 23, ó, fostes comprado por um bom preço, na cruz, pelo sangue de Cristo. Não vos façais servos de homem. Não seja servo de ninguém. Entendeu? Não seja servo de ninguém. Você é filho. Não existe esse negócio de servo, de discípulo. Não. O servo, ele obedece. Mentira. Isso é coisa de homem para escravizar as pessoas. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Você foi chamado. Você é livre. Entendeu? Ele vai falando aqui, ó. Ele fala para os que estão virgem, e vai falando, entendeu? Quer dizer, é isso que Deus quer de nós, que nos coloquemos no nosso lugar como filhos e deixemos de ser enganados. Amado, a pior coisa que existe é você ser ignorado. Não existe nada pior nesse mundo do que você ser ignorado, porque eu já fui ignorado várias vezes. Quantas vezes você já chegou num lugar que ninguém nem ligou para você, que ninguém não quis saber de você, que conversava com um, conversava com outro, e você de lado. Era como se você fosse invisível. Era como se você não estivesse ali. Você é desprezado. Aí você com vergonha, você triste, desanimado, revoltado, você vai embora, porque você foi ignorado. Eu já fui ignorado várias vezes. Entendeu? Porque o que esses bonitos aí falam, esses lindos, né, que são mestres da lei, né, eu digo assim, são mestres da lei. Eles não são mestres de Cristo, da graça de Cristo, porque mestre só tem um, que é Cristo. Então esses mestres, esses doutores da lei aí, que falam a lei, que abandonam a graça, que isolam a graça de Cristo, falam para você que você tem que buscar Deus no monte. Tem que buscar Deus, vamos buscar Deus, vamos buscar o Espírito Santo. Como é que você vai buscar o que está em você? Como é que eu posso buscar aquilo que está comigo? Está errado, meu amado. Mas vigília. Para que buscar aquele que está com você? Me diga. Se eu estou com a Bíblia aqui agora, ela está aqui comigo. Eu não posso dizer, eu vou buscar a Bíblia na casa da minha mãe, na casa do meu irmão. Não, ela está comigo. Se o que está comigo eu não posso buscar mais. Ele vive em nós. E a prova disso está em 2 de Coríntios. Leia comigo. Leia comigo 2 de Coríntios. O que diz em 2? Examinai-vos, 2 de Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Ou não sabeis, quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós? Olha só. Provai-vos, examinai-vos, examine você. Prove a você, veja você. Veja se tem que estar buscando. Todo domingo, toda quarta, tem que buscar. Que Espírito Santo é esse que você busca tanto e ele não chega, ele não fica? Ele entra e sai, Que história é essa? Que conversa é essa? Quem inventou isso para você? É você enganado pelo veneno da religião, amado. Provai, ou não sabeis quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Quer dizer, você se sente reprovado porque você fica na dúvida. Termina um culto de domingo, depois de ter feito aquele lindo louvor, né? Aquela linda busca que eles dizem, vamos buscar o Espírito Santo.
O Espírito Santo comigo, eu vou buscar para quê? Se meu filho está aqui comigo, ele está aqui na minha casa comigo. Eu posso dizer assim, não, eu vou ali buscar o meu filho lá na casa da mãe dele. Eu posso dizer isso? Não posso, ele está comigo aqui. Eu não preciso buscá-lo. Assim é o Espírito Santo, amado. Ele está em vós, está aqui, ó. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já está reprovado. Entendeu? É assim que as pessoas estão. Quando termina aquela linda e maravilhosa busca, aí fica todo mundo desanimado. Alguns alegres, outros tristes. Por quê? Porque alguns acham que não receberam. Porque não falou em língua. Porque não suou. Não ficou quente. Porque não sentiu nada. Porque, meu amado, entenda uma coisa. Você não tem isso. Você tem que viver pela fé. Use a sua fé. Entendeu? Se Cristo está comigo, eu não preciso buscá-lo no monte. Como ele disse para a mulher de Samaritana. Você sabe disso. Lá em João 4 fala. Jesus falou para a mulher samaritana. Porque a mulher samaritana falou para Jesus, os pais delas buscavam a Deus no monte e os judeus buscavam no templo, né? Mas Jesus falou, vai chegar a hora, e já chegou, em que nem aqui, nem no monte, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum buscareis a Deus, porque Deus está dentro de vós. Porque o Pai busca aqueles que o adoram, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, certo? Jesus falou para a mulher samaritana. Eu vou mostrar aqui para vocês, que é para vocês ficarem cientes disso, para que vocês aprendam a ler a Bíblia, certo? Como ela está escrita. Ele fala aqui, ó. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais, olha, João 4, 19. João 4, 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, no lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que já é chegada a hora, e vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Jesus falando. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus naquela época era judeu, era homem, então ele falava isso. Mas a hora vem, e agora já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Entendeu? Deus é espírito, meu amado. Ele habita em você. Ele habita em nós. Não tem que estar buscando. Porque tem que fazer jejum para receber o Espírito Santo. Jejum para receber o Espírito Santo. Onde é que está escrito isso? Tem que buscar o Espírito Santo no domingo, na quarta, né? O que as pessoas tanto buscam que nunca acham, meu amado. Não entendo isso. Porque tem que buscar todos os domingos e quarta. E é porque com uma bateria. Porque é como uma bateria. Eles dizem isso. Tem que recarregar. Ai, meu amado. O Espírito Santo comparado a uma bateria. Você é uma bateria que tem que recarregar. Porque se não recarregar, não funciona. Ué, você é mecânico? Você é um robô? É uma máquina? É um rádio? Você é um celular, por acaso? Que tem que ficar recarregando? Não, meu amado. Você é humano. O Espírito Santo é Deus, é Jesus Cristo dentro de nós. Pare com isso de ser enganado por essas filosofias malignas desses humanos, desses cães gulosos. E as pessoas vão se matando, vão se martirizando, crendo nessa imundícia que está aí. Meu amado, o Espírito Santo habita em nós. Não precise buscá-lo. Isso é coisa das religiões, entendeu? Isso é coisa das religiões. Você não precisa buscar o Espírito Santo. Coisa de quem é ignorante. Entenda isso. É coisa de quem é ignorante isso. A pessoa, quando é ignorante, ela passa a sua ignorância para os outros. Entendeu? Para os outros. Entendeu? Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Muitos se acham melhor do que você porque ele é obreiro. É porque o obreiro é melhor do que você, acha que é melhor do que você. Porque ele tem o Espírito Santo, ele expulsa demônio,
Ele ora nas pessoas e você não. Nada, nada, nada disso. Que é diácono, missionário, acha que só ele tem o Espírito Santo e você não. Quantos de vocês estão tristes? Muitos, meu amado. Eu fiquei triste muitas vezes. Muitos ficam tristes, desanimados, martirizados, porque acham que não tem o Espírito Santo. Quantos isso acontece? Pensa que só o pastor e os obreiros e os diáconos é que tem Espírito Santo. Você acha que não tem o Espírito Santo? Porque não fala em línguas? Porque não ora e demônio sai? Meu amado, isso é religião. Não está na Bíblia. Não é o Evangelho de Cristo. Acorda, tá bom? Porque não fala em língua, pô, parem com isso. Vocês foram comprados por alto preço. Entendam isso. O sangue de Cristo te libertou do pecado e da morte. Vou mostrar para você em Colossenses. O que diz em Colossenses aqui? Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Em Colossenses. Porque se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou ser salvo. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não posso participar disso, daquilo, meu amado. O Espírito de Cristo está em nós. Você que diz Jesus Cristo é o Senhor, o meu Jesus amado, eu aceito. Ninguém fala isso, pessoal, se não for pelo Espírito Santo. Está escrito. Ninguém fala isso se não for pelo Espírito Santo. Entendeu? Colossenses 2. Entendeu? É isso que você tem que entender. Ele fala assim, ó. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, né? Para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutileza. Isso tudo é filosofia. Que você não tem o Espírito Santo, que você não pode fazer isso, não pode participar disso. Filosofia de homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. É segundo o mundo, não é de Cristo isso aí. Não é a doutrina de Cristo, é a doutrina dos homens, criado nos seus alçapões para enganar você. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude e a divindade. E estais perfeito nele. Estais perfeito. Estamos perfeitos em Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Quer dizer, Jesus é o cabeça de toda a autoridade no mundo, dos reis, dos príncipes, dos presidentes, dos governadores, de tudo. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita pelas mãos dos homens, como faziam, né? No desprezo dos corpos do pecado, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Entendeu? Você é de Deus, meu amado. Vamos ver João 16 aqui. João 14, 16. Olha o que ele diz aqui. O que Jesus falou aqui, ó, em João 14, 16. Se me amas, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Jesus falando que nos daria outro consolador, para que fique convosco para sempre. Não por um tempo, não por um pouco, não por um momento, mas para sempre. O Espírito Santo vive em você para sempre, em nós para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o que conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para o Pai. Voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verás. Mas mais um pouco me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Entendeu? Ele habita em nós, ele vive em nós. Quando você crê em Jesus Cristo e vive a fé em seu Evangelho, então o Espírito Santo vive em você, habita em você. Não precisa buscá-lo, porque ele está em vós. Entendeu? Ele está em vós. Ele está em vós. Ele fala assim, ó: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Cristo mora em nós, ele faz morada em nós. Entendeu? Ele faz morada em nós.
Você está entendendo? Ele faz morada em nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E fala assim mais, ó, em 1 de Coríntios 3,16, ó. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós somos santos em Cristo, que somos o seu templo. Você tem que entender. O problema dos evangélicos, amado, hoje é que eles acham que Deus fala hoje como falava no passado. Não. Não. No passado, ele falava com os profetas, pelos juízes. Entendeu? É isso que você tem que entender. Hoje ele nos fala pelo Espírito Santo. Tá bom, amado? Eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade maravilhosa que Deus tem nos dado, tá? Que Deus abençoe a todos vocês eternamente, tá bom, amados? Espero poder estar convosco outro dia. Fiquem com Cristo eternamente.